Graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Coríntios, capítulo 1ª carta de Paulo, capítulo 15, versículo 19. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Capítulo 15, versículo 19. Amém? Vamos ler? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Você pode ler mais uma vez? 1, 2, 3. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém. Vamos sentar, em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, por essa oportunidade que o Pai tem nos dado de estarmos na sua casa. É bom estarmos aqui. A luta é travada, mas Deus nos deu a vitória. A luta é travada contra a nossa carne, contra o diabo, contra o mundo, mas maior é aquele que está em nós, que nos faz triunfar, caminhar, estar na presença do Pai. Lembrando, irmãos, que é só um momento. Nós estamos nos preparando para passar a eternidade no céu. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração no final do ano. E ao decorrer do tempo, eu sempre oro ao Senhor, eu falo: Senhor, o tempo certo, Senhor, considerar a oportunidade para compartilhar com a tua igreja aquilo que o Senhor tem nos dado. E ao decorrer dessa semana, o Senhor colocou este versículo no meu coração, fazendo analisar a minha vida, a vida de como estamos vivendo e o que está acontecendo neste tempo. E não somente isso, mas a igreja caminha aqui na terra, irmãos, e Deus está com o seu povo. Deus tem preparado consolo para aqueles que não esperam somente nessa vida, mas também pelejam, se esforçam, creem, obedecem para cumprir a palavra do Senhor, para que possa adentrar ao céu de glória pelas portas, chamado pelo Pai. Nós, irmãos, vivemos não somente por momentos, mas nós vivemos, irmãos, pensando na eternidade. Estamos aqui na igreja louvando e adorando, mas sabemos que um dia isso passará e a eternidade virá, quer seja nas mãos do Senhor ou o arrebatamento aconteça. Então isso tem que estar sentido nos nossos corações, que Deus está preparando a sua igreja, avisando os seus. E nós podemos observar no mundo todo como Deus tem levado a sua palavra aos corações, usando até mesmo os ímpios, mas a sua palavra está sendo pregada, às vezes não por pessoa, mas entrando dentro das redes de comunicações, nas televisões. Eu creio, irmãos, nós não podemos entrar dentro das casas japonesas, mas podemos orar: Senhor, rompa as barreiras, alcança os japoneses, opera milagres, Senhor, move. E Deus está movendo, irmãos. Deus está trabalhando para que todos cheguem à salvação. Nós podemos observar a grande obra que o Senhor tem feito, tem estendido o seu cetro de misericórdia, e nós como igreja devemos orar mais, buscar mais, para que o Senhor alcance mais vidas e o nome dele seja glorificado e o fervor seja em nossos corações constante. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, irmãos. Graças a Deus que o Senhor nos tem nos dado a oportunidade de adorarmos a Ele, quer seja compartilhando, quer seja sentadinho aí. Deus tem nos dado essa oportunidade. Agradeço também ao nosso pastor, a vida da irmã Silvânia, as irmãs que têm intercedido, os irmãos. Deus abençoe. Para mim parecia impossível estar hoje aqui,
Eu estava com muita dor no meu dentinho, eu estava fazendo tratamento de canal, e os irmãos orando na glória, e eu falei, Senhor, tem misericórdia. Ai, eu choro pulando, eu não quero orar com você. Minha boca doía muito, o tratamento de canal, os irmãos sabem que o processo é dolorido. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, mas eu não vou falar não, com o dente doendo, não doendo, eu vou lá. Se o Senhor quer, eu vou, né? Porque nós temos que dispor o nosso coração, irmãos. E até 10 horas da manhã eu sentia muita dor. Com o remédio tomando, não passava nada. E eu conseguia meditar, falei, tem misericórdia, Senhor. Meu marido E quando foi, a partir, achei um outro remédio lá, tomei. Porque é assim, irmão, o que nós podemos fazer, nós fazemos. O impossível Deus faz. Tem coisas que Deus nos livra, mas tem coisas nós passamos para poder pedir graça para Deus. E dizer não. Eu falei, como é difícil adorar na hora da dor, meu Deus, como é difícil orar na hora da dor, a nossa cabeça não funciona. Mas o Senhor estende a sua graça. O Senhor estende a sua graça, irmãos. A partir de meio-dia eu estava sentindo muita dor, não, eu estava até mais alegrinha. E hoje eu estou aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Sem dor, sem dor. Porque onde mesmo com o remédio não passava dor. Eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. O Senhor me deu essa oportunidade hoje. E aqui eu quero ministrar esta passagem. Se esperamos em Cristo, somente nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em outra tradução está, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não posso deixar de agradecer também ao meu esposo, né? Deus abençoe, ele tem nos apoiado neste ministério, irmão, porque não tem almoço, não tem muita coisa não, né? A gente precisa estar reservando tempo e ele tem nos apoiado. Glória a Deus por isso, das minhas filhas, de todas as irmãs do ciclo de oração, em nome de Jesus. Irmãos, para nós entendermos este versículo, a quem o apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, escreveu a carta de Corinto, uma igreja que estava na cidade de Corinto, uma carta que Deus usou o apóstolo Paulo para estar ali escrevendo aos irmãos, e era uma igreja fundada ali na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade, irmãos, que estava afundada no pecado. Era uma cidade que havia até mesmo uma Afrodite lá, uma deusa. E naquele lugar até 1000 prostitutas culturais naquela cidade, afundada pelo pecado, elas ofereciam seus corpos à luxúria e aos demônios. E aquela igreja estava fundada naquele lugar. E a igreja, irmãos, ela estava vivendo na cultura grega, e muitos dos gregos ali não acreditavam que havia ressurreição após a morte. E a maioria dos gregos, irmãos, que não acreditavam que poderia a pessoa voltar da morte, eles estavam na igreja, embora era uma igreja bem doutrinada, uma igreja fervorosa, porém tinha muitas debilidades, muitas coisas erradas que Deus usou o apóstolo Paulo ali para tratar com aquela igreja. E não é diferente dos dias de hoje, porque serve para nós também hoje. Vivemos em um tempo em que a igreja está vivendo em uma sociedade corrompida, onde os valores são invertidos, onde o certo é errado, o errado é certo. Mas Deus ali já usava o apóstolo Paulo para tratar daquela igreja e continuamente nos ensinar ao caminho do céu. Embora aqueles irmãos eram muito doutrinados, irmãos, mas na sua mente, ali naquela cultura grega, eles também não acreditavam que o Filho de Deus tinha ressuscitado. Aí o apóstolo Paulo começa a estar escrevendo ali, dizendo para eles: olha, se Jesus não ressuscitou, e nós esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Logo, a nossa fé, a nossa pregação, ela é vã, porque é somente nesta vida. Para que então pregar? Para que ter fé? Então aqueles que também dormiram em Cristo, já era, já padeceu, não tem mais esperança. O apóstolo Paulo começa
se nós esperarmos somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Aí ele continua no versículo 20: mas, de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então ele continua a dizer: se vocês esperam só nesta vida, vocês são os mais miseráveis dos homens. Mas de fato, ali ele começa a ministrar: de fato, Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito primícia dos que dormem. Ou seja, Jesus Cristo é a garantia daqueles que dormem, porque Jesus ressuscitou. Aqueles que dormem em Jesus também ressuscitarão para a nova vida, e aqueles que estão vivos serão transladados em um fechar de olhos, ou seja, o arrebatamento acontecerá. Os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão arrebatados, e nos encontraremos nas nuvens juntos ao encontro de Jesus. Aleluia! Então, porque Cristo ressuscitou, venceu a morte, irmãos, aleluia, sabemos que também nós seremos transformados, e se dormirmos no Senhor, temos essa garantia: seremos ressuscitados para uma nova vida, aleluia. Então, duas coisas, quando nós nos entregamos a Jesus, a Bíblia nos ensina, Romanos capítulo 10, versículo 9, diz: se com tua boca confessar a Jesus Cristo como Senhor. A primeira coisa que a palavra nos ensina quando nós nos entregarmos a Jesus: se você confessar a Jesus como Senhor e no teu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, para que possamos desfrutar desta vida, da eternidade, nós precisamos confessar a Jesus como Senhor, Senhor absoluto da nossa vida, aleluia, e também crer no coração. Não é somente confessar, mas crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. A Bíblia nos instrui dessa forma, e os salvos, irmãos, ele desfrutará da eternidade, aleluia. Os salvos, irmãos, ouvirá o som da trombeta. Falei outro dia que ele é necessário, mas é Deus confirmando, irmãos, tudo aquilo. Essa mensagem de Deus já foi ministrando há muito tempo no meu coração, porque Ele tem consolo para a sua igreja. Ele fala que vai voltar, é verdade. Por mais que às vezes o seu pensamento diz: nossa, parece uma história tão assim, mas Deus quer que nós creiamos, e Ele tem preparado, irmãos, consolo para os nossos corações. Muitos acham que estão sozinhos, muitos pensam que estão sozinhos, mas em nome de Jesus, você não está sozinha. Você não está sozinha. Deus tem preparado consolo para a sua igreja. Deus tem preparado consolo, ou seja, Deus tem te ajudado, Deus tem te esforçado, Deus tem pegado em tuas mãos e feito caminhar. E muitas vezes tantas coisas acontecem, tantas lutas, e nos achamos sozinhos, mas Deus tem consolo, igreja, consolo para a sua igreja. E nós vamos aprender esta noite, aleluia, porque nós não esperamos em Jesus somente nesta vida, não, porque se nós assim fizermos, somos os mais infelizes, mais miseráveis, não desfrutaremos de nada, irmãos, nem mesmo dos prazeres carnais, nada, estaremos numa vida estagnada. Mas nós, como igreja, nós esperamos em Jesus, na sua manifestação, porque Ele morreu, mas Ele ressurgiu e voltará para buscar a sua igreja. Vivo está diante de Deus, aleluia, onde estaremos. A palavra diz que Ele está à destra de Deus, e não somente isso, mas Ele advoga a causa daqueles que pecam e daqueles que voltam para Ele. Ele intercede também pela sua igreja, e a palavra nos orienta que Ele é o próprio que guarda a sua igreja. Não é anjo nenhum, mas é o próprio Senhor Jesus que guarda a sua igreja. Estamos guardados debaixo das mãos de Jesus, aleluia, e é por Ele, por meio dEle, é para Ele que nós vivemos e nos movemos nesta noite, e aqui nós estamos reunidos, irmãos. Mas se nós, igreja, vivermos uma vida somente para nós, nós estamos
conseguiremos. Se nós, irmãos, não fizermos a sua vontade, nós estamos esperando Jesus somente por essa vida. E se nós, irmãos, vivemos uma vida de murmuração, uma vida longe de Deus, uma vida sem compromisso, nós estamos esperando Jesus somente para essa vida. Mas eu creio, irmão, eu quero crer com você que nós não estamos vivendo assim não. E se por algum tempo, por algum momento isso quer afetar a tua mente, o teu coração, se volte para Jesus, clame a sua misericórdia e se prepare. Não fique se preparado, mas esteja preparado para que o Senhor venha e venha te encontrar pronto, com as suas vestes limpas, teu coração limpo, porque esses herdarão o céu de glória. Aleluia. Nós ouviremos a sua palavra, nós colocaremos em prática. Estamos dizendo: estou esperando Jesus. Aleluia. Nós vamos fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assim nós estamos dizendo: não estou esperando Jesus somente nesta terra, mas no porvir. Nós vamos viver uma vida de gratidão, de ações de graça, de louvor e adoração, porque isso, irmãos, é um preparo. E nós sabemos que continuaremos no céu de glória, adorando e bendizendo o santo nome do Senhor. Aleluia. Literalmente, irmãos, nós vamos viver uma vida miserável e triste se nós não ouvirmos, se nós ouvirmos somente a palavra do Senhor e não a cumprirmos. Deus diz e nos instrui pela sua palavra: se nós crermos, seremos salvos. E quem crê, obedece. E da mesma forma, quem obedece porque está crendo. Então o nosso coração é um coração obediente para aquilo que Deus tem deixado na sua palavra. Lembrando, irmãos, nós somos igreja do Senhor Jesus. Precisamos estar em comunhão com essa igreja, cujo cabeça é Cristo Jesus. Não basta nós somente entrarmos e estarmos na igreja. Precisamos ser a igreja do Senhor Jesus e desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem preparado, deixado, instruído na sua palavra. E não somente isso, mas cumprirmos aquilo que Ele tem pedido à sua igreja. Aleluia. Deus fiel, que nos amou, que nos resgatou, que nos restaurou, que nos consolou e quer nos usar para uma grande obra neste lugar. Aleluia. E é por isso que nós estamos ainda neste lugar. Aleluia. A igreja, irmãos, do Senhor Jesus, ela é bem avisada. Deus deixou tudo na sua palavra. E a igreja passa sim por aflições. A igreja sim passa por grandes tribulações interiores, cada um no seu coração, há uma guerra travada. E quanto mais você busca o Senhor, mais vitória você tem. Mas se você deixa o leão da carne dominar, você vai cessando. Mas, irmãos, Deus tem preparado, irmãos, a igreja para interceder, a igreja para clamar. E o Senhor vai visitando os nossos irmãos e restaurando, renovando, transformando. E é por isso que nós estamos aqui, igreja. A igreja, irmãos, ela está à espera da manifestação de Jesus. Mas até Jesus tocar a trombeta, ela continua marchando, ela continua buscando, ela continua avançando, mesmo muitas vezes oprimida, mesmo muitas vezes caluniada, mesmo muitas vezes com grande angústia. Ela não para, ela busca o Deus do céu, porque ela entende pela palavra do Senhor que é um Deus do céu que trabalha por aqueles que nele esperam. Nós entendemos, irmãos, que nós não estamos só, nós compreendemos pela palavra e cremos no nosso coração que nós não estamos só. Por muitas vezes o inferno tenta colocar isso no teu coração, que você está sozinho, mas Deus do céu diz que Ele está trabalhando por aquele que nele espera. Se nós esperamos em Deus, igreja, Deus está guerreando as nossas guerras, Deus está nos ajudando a vencer, porque diz a palavra do Senhor que Ele toma em nossas mãos e nos ajuda a sermos fiéis. Aleluia, aleluia, aleluia. Há um cuidado de Deus sobre a sua igreja, há um cuidado de Deus sobre a tua vida. Você faz parte da igreja de Deus, um Deus zeloso, um Deus onipotente, onisciente, um Deus amigo, um Deus justo, um Deus fiel, um Deus que é infinito, um Deus
ao teu inimigo. Deus nos ajuda. Aleluia, Ele trabalha em nossos corações de uma maneira especial. Se você perdoar, você é perdoado no céu. Se você amar, você está cumprindo aquilo que Deus fez lá naquela cruz. Aleluia. E é somente o Espírito Santo nos ajudando a concluir tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Escolhemos a estarmos unidos com Cristo. A palavra de Deus nos deixa bem claro: todos aqueles que querem viver uma vida piedosa passarão por perseguições. A igreja passa por perseguições, irmãos. Mas se você for olhar para fora, os homens perversos e maus irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. É melhor nós estarmos na presença de Deus 1000 vezes mais, o melhor caminho, o melhor lugar. Mesmo passando por perseguições, Deus diz: estarei convosco, não abandonarei. Aleluia. E eu quero ministrar nesta noite, irmãos, aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração é que 3 coisas Deus enviou, 3 pontos de consolo, 3 coisas grandiosas que Deus nos deu para consolar os nossos corações nesta caminhada de fé. Veja, nós não esperamos Jesus somente para esta vida. Se assim fizermos, se não crermos, irmãos, seremos os mais miseráveis. Mas a igreja de Jesus espera na sua manifestação, espera morar no céu de glória com Deus, espera na eternidade, aleluia. E até chegar este dia, irmãos, Deus tem preparado consolo, ajuda, encorajamento para você. E uma das coisas que Deus usa para nos encorajar, para nos consolar, é você mesmo, é você, meu irmão. Deus usa você, Deus usa uma pessoa, Deus usa um irmão para nos consolar. Aleluia. Lembrando, a igreja passa por perseguições, passa por grande angústia, passa por grandes guerras espirituais. Somos igreja, não somos único. É por isso que somos igreja, somos diferentes, mas somos um corpo vivo. Precisamos um do outro, e Jesus usa pessoas para nos encorajar. Prova disso é que está em Coríntios, 2 Coríntios 7, 6 e 7. Paulo, quando ele chegou à Macedônia, ele passou por grandes tribulações. Ele diz: fomos atribulados em tudo. Paulo diz lá, quando ele passou por Macedônia: a nossa carne não teve repouso algum, em tudo fomos atribulados, por fora combates, por dentro temores. E se você sabe da vida do apóstolo Paulo, ele sofreu muito, irmãos, por amor ao Evangelho. Deus já tinha avisado ele vai ver o quanto é padecer pelo meu amor. E Paulo ali, ele padeceu muitas coisas por amor do Evangelho, mas Deus não deixou ele assim. Mas Deus usou a vida de Tito para o consolar. Segunda carta de Coríntios, capítulo 7, versículos 6 e 7 diz: mas Deus, que consola os abatidos, consolou-nos com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi-nos consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Deus, que consola os abatidos, me enviou a Tito. Tito foi a pessoa usada para consolar a vida do apóstolo Paulo. Deus usa pessoas para te consolar. Aleluia! Aleluia! Reconheça, irmãos. Reconheça, Deus tem colocado pessoas no teu caminho para te consolar. E da mesma forma, Deus quer te usar para consolar aqueles que passam por grandes aflições, por grandes tribulações. Deus quer te
tribulação com a consolação que nós mesmos somos consolados. Ou seja, Deus permite as tribulações para que nós possamos ter perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, esperança. Em tudo Deus tem um propósito, irmãos, e Deus nos consola nessas tribulações, e não para por aí não. Nós também vamos consolar aqueles que estão passando também por grandes tribulações, porque Deus, Ele tem nos consolado, e com a mesma consolação nós vamos consolar nossos irmãos e dizer: aguenta firme, fique firme, nós vamos lutar junto, e o Senhor vai garantir a salvação, a família, a restauração, a cura, a libertação, ou quer seja outra situação, mas nós seremos um canal de consolo para aqueles que estão ao nosso redor, para nossos irmãos, para a nossa igreja, para aqueles que estão lá fora, levar a palavra de Deus, que também traz consolo à humanidade. Aleluia! Que há esperança, que há esperança. Deixa Deus te usar, meu querido, minha irmã, você que tem passado e tem superado, deixa Deus te usar. Não cerre os seus lábios, não, mas conte aquilo que Deus tem feito na tua vida, as restaurações, as curas, a libertação. Aleluia! Somente você sabe o que a pessoa passa quando você analisa e vê a situação do irmão e vê que está sofrendo e fala: Deus, eu passei por isso, o Senhor me consolou. E hoje estou aqui. Me ensina, Senhor, a compartilhar essa palavra, e você vai lá. Irmão, Deus consola num abraço. Veja que o toque, uma das linguagens de amor do ser humano é o toque. Isso é muito importante, o toque. E é por isso que nós cumprimentamos a paz do Senhor, nós damos as mãos, e isso é muito importante, o toque. Para os nossos filhos, um abraço é muito importante, isso consola, irmãos. Aleluia! Quando você se sente incomodado, vai lá e abraça o seu irmão. Vai lá, dá um abraço na sua irmã, você que é irmã. Deus vai te usar para estar consolando aquela vida. Aleluia! Seja um canal de consolo. E nesta noite o Senhor ministra aos nossos corações. Você não está sozinha. Deus tem colocado vidas diante de você para usar de consolo, e quer te usar também para ser um consolo na vida dos irmãos, na vida daqueles que precisam ser consolados. Aleluia! Porque tu tens a vida, tu tens o próprio Deus. A segunda coisa que Deus usa para consolar a sua igreja é a sua palavra. Vamos abrir Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Aleluia! Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela tenhamos esperança. Aleluia! Porque tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Aleluia! Há uma finalidade aqui, irmãos, dessa palavra maravilhosa de Deus. Aleluia! Que pela paciência e pela consolação, encorajamento, aquilo que nos ajuda a caminhar até o céu de glória, tenhamos esperança. Duas coisas a palavra nos traz: paciência e consolação. Então, quanto mais eu e você soubermos aquilo que Deus teria escrito antigamente, usado homens e mulheres, feito as histórias, nós podemos tirar os êxitos. Veja que Deus não esconde nada, os fracassos também, para que possamos não cometer o mesmo erro. Nós tenhamos paciência e consolação. Aleluia! Então nós aprendemos, quanto mais nós aprendemos, nós vamos saber que no futuro Deus tem preparado, e vamos crer que tudo aquilo que Ele tem preparado, tudo aquilo que Ele tem prometido será cumprido, e o nome dEle será glorificado. Aleluia! A vida da sua igreja que crê e caminha pautado pela palavra do Senhor. Duas coisas a palavra traz: esperança, porque ela traz a paciência
sociedade, o mundo atual, ele vive lançando ansiedade, lançando sobre os corações essa ansiedade de vivermos num mundo mediatista. Era tudo para ontem. E nós estamos incluídos nessa sociedade. E o mundo, o inferno trabalha para que isso esteja em nossas vidas. Mas quando a igreja de Jesus está pautada pela palavra, ela tem em sua vida a paciência de Deus, e rejeitar a ansiedade que o mundo quer jogar sobre os corações. E eu ouvindo sobre a ansiedade, irmãos, e um ministrante dizia que a ansiedade é a mesma coisa que um estrangulamento, um sufoco sobre a vida da pessoa. A ansiedade, ela vem para estrangular a pessoa. E você pode observar que uma pessoa ansiosa, ela está inquieta, e é um sinônimo de incredulidade. Quando a pessoa fica ansiosa, ela está dizendo para si: eu não estou crendo naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu, naquilo que está na palavra. Uma pessoa ansiosa, ela está caminhando para a incredulidade. E quando você medita na palavra, o Senhor vai revolvendo, limpando através da palavra, te dando paciência para que você ore conforme Ele quer, conforme Ele estabeleceu, e esperar inteiramente na sua presença, dependendo dEle, aleluia, esperando nele e agindo como Ele tem escrito na sua palavra, aleluia. E quantas vezes coisinhas querem nos lançar a ansiedade, insegurança, mas o Senhor tem a sua palavra. Um dia eu deitei ansiosa, será, Senhor, que coisa, né? Meu Deus, isso aqui, não, Senhor, eu creio. Mas, irmãos, se nós não vigiarmos, o negócio volta, você tem que repreender, Senhor, está repreendido. Não, Senhor, a tua palavra nos orienta assim. Quero descansar em ti. E acordei de novo de manhã, aquele negócio veio na minha cabeça. E uma irmã lá de Toyota me mandou uma palavra. Aí ela mandou: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, pelas ações de graça. E olha que lindo, igreja. E a paz de Deus, que excede todo o teu entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, aquela palavra veio de encontro e acabou como se tivesse arrancado da minha mente aquilo que eu descansei no Senhor. Porque tem coisas, irmãos, que a ansiedade quer nos levar para coisas que não existem, não tem, não vai acontecer. E muitas vezes, se nós não vigiarmos, estamos ansiosos. Mas Deus usa a sua palavra para nos consolar, para nos encorajar, para nos ajudar. E quando eu estava meditando nessa palavra, não tem como não lembrar da vida de José. José foi um jovem, um moço de 17 anos, que Deus deu sonhos a ele. E por causa da inveja dos seus irmãos, ele foi vendido, ele foi humilhado, ele foi caluniado, ele foi preso. Durante 13 anos da sua vida, José viveu situações terríveis, grandes aflições. Mas quando nós olhamos lá para Atos, quando Estevão, primeiro mártir, ele começa a narrar sobre a história do Antigo Testamento, nós podemos encontrar em Atos capítulo 7, versículo 9 e 10, que diz: os patriarcas invejosos de José venderam-nos para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó.
por aquilo que você não fez? Como seria o teu sentimento hoje? Imagina que os seus próprios irmãos invejosos jogavam você no poço. Mas Deus era com José e o livrou de todas as suas aflições. E nós podemos aprender hoje com a história de José e ver que Deus é o Deus do consolo, que deixou as histórias, que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, aleluia, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós venhamos a ter esperança em Deus. Então a segunda coisa que Deus usa, a sua palavra para nos consolar durante a caminhada que temos, irmãos, até o céu de glória. A terceira coisa para nós encerrarmos é a sua própria presença. Deus enviou a sua própria presença, o divino Consolador. Deus usa pessoas, Deus usa a sua palavra para nos consolar. Deus usa o Espírito Santo, a sua própria pessoa. Deus, Ele vem nos consolar através do seu Espírito Consolador. Quando nós olhamos para João capítulo 16, 7, 8, nós podemos observar que Ele disse para os discípulos: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu não for, eu vou enviarei. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, igreja, que nos consola, que nos convence, aleluia, do pecado, da justiça e do juízo. A igreja ora, a igreja prega, a igreja intercede, mas quem ministra, quem convence é o Espírito Santo de Deus, e Ele próprio, a sua pessoa, essa é a essência do culto, da adoração a Ele. Nós, irmãos, podemos desfrutar dessa presença e compreender que Ele está trabalhando em sua igreja, preparando, irmãos, para o arrebatamento, porque aqueles que estiverem com o Espírito Santo em seu coração serão transladados, aleluia, serão arrebatados, aleluia, porque Ele sumirá com a sua igreja. Ele é o selho, é o penhor, é o Espírito Santo de Deus, Consolador. E a promessa foi enviada, aleluia, Jesus voltou ao céu e enviou o Consolador. A igreja creu, a igreja permaneceu, a igreja perseverou em oração, e o Espírito Santo veio, e de repente Ele veio com um som muito forte, ali encheu os irmãos em Atos capítulo 2, aleluia, aleluia. Nós podemos observar, irmãos, que Jesus, quando andou com os discípulos, Ele que os confortava, mas Ele voltou ao céu e enviou o seu Espírito, e hoje quem nos consola é o Espírito Santo de Deus. Você não está só, irmão. O Espírito Santo está com você, aleluia, ministrando ao teu coração, operando, fazendo você lembrar daquilo que Deus já tem falado, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos, e Deus, Ele trabalha para que a humanidade venha estar sendo salva por Ele, através da sua igreja. E o Espírito Santo, Ele está nesta noite ministrando aos nossos corações. Ele é o teu consolo, Ele é o teu consolo, aleluia. Num sentido original da palavra paracleto, o outro consolador que Jesus disse para eu enviarei outro consolador. É a mesma coisa, que é alguém chamado para ajudar ao lado de outrem. Mandarei esse para ajudar vocês, mandarei esse para encorajar vocês, para convencer você do pecado, da justiça e do juízo, para te consolar. E o Espírito Santo, Ele trabalha como ensinador também, como ajudador, como ensinador, como consolador das nossas vidas, como fortalecedor, como conselheiro, como socorro, como advogado, como amigo fiel, que está conosco para nos consolar, nos ajudar a chegarmos ao céu de glória. Nós não estamos só, igreja. O Espírito Santo, o Consolador, está conosco. Deus usa pessoas, para nos consolar. Prova disso, nós podemos ver na vida do apóstolo Paulo. Deus usa a sua palavra, tudo que foi escrito para a consolação. Nós temos